primeiro período em que Vargas governou o Brasil é chamado de governo provisório, e este é o tema desta aula. O governo provisório durou até 1934. Ele tinha como objetivo organizar o país para que uma nova Assembleia Constituinte fosse reunida e, em seguida, novas eleições. Porém, Vargas nesse momento tomou diversas medidas que viriam a centralizar o poder em suas mãos, medidas que foram apoiadas principalmente pelos tenentes. A nova Constituição era necessária, pois logo após assumir o poder, Vargas suspendeu parcialmente a elaborada em 1891. Ele também fechou o Congresso, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. Destituiu todos os presidentes de Estado e indicou interventores ligados ao tenentismo para ocupar os cargos. O único que permaneceu foi Olegário Maciel, de Minas Gerais, já que ele tinha apoiado a Revolução de 30. Vargas firmou um acordo com os representantes da oligarquia cafeeira por meio da criação do Conselho Nacional do Café, o CNC, que controlaria a produção e o comércio do café, que ainda era o principal item de exportação brasileiro. Uma das ações do governo provisório foi diminuir a oferta do produto para que o preço continuasse estável. Para isso, aproximadamente 30 milhões de sacas de café foram queimadas ou jogadas ao mar. Foram criados alguns tributos sobre a exportação do café para auxiliar o financiamento das políticas de valorização. Além da eliminação de sacas de café, novas plantações foram proibidas pelo CNC. Para que a economia não ficasse totalmente centrada no café, o governo começou a estimular setores como a indústria, que passou a receber investimentos do governo. Foram criados o Instituto do Açúcar e do Álcool, o Instituto do Cacau na Bahia, o do Pinho e o Instituto do Mate. Em 1932 foi criada a Justiça Eleitoral, a partir da publicação do Código Eleitoral, que também instituiu o voto secreto e o voto feminino, objeto de reivindicação dos movimentos feministas que vinham se intensificando desde o final do século XIX. Como já foi comentado, um dos maiores legados de Vargas na história do país foi em relação à criação das primeiras legislações trabalhistas. Já no primeiro ano de governo foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. No ano seguinte, foram regulamentados o trabalho feminino, infantil e o trabalho noturno. Em 32, foi criada a Carteira de Trabalho. De acordo com as pautas de reivindicações dos sindicatos, os trabalhadores puderam contar com uma legislação que limitava a jornada de trabalho a 8 horas diárias, descanso semanal remunerado obrigatório e férias anuais de 15 dias úteis, que não prejudicariam os pagamentos. Essas leis foram criadas para neutralizar as ações dos sindicatos, que reivindicavam melhores condições de trabalho. Atendendo ao pedido deles, esses não se manifestariam mais. As ações dos sindicatos seriam ainda mais controladas pelo governo após a promulgação do Decreto 19.770, de 19 de março de 1931. Além do controle, funcionários federais poderiam participar das reuniões dos sindicatos. Esses deveriam obedecer a uma série de normas. Caso contrário, poderiam ser caçados pelo Ministério do Trabalho. Ao longo do tempo, o movimento operário se desmobilizou, conforme o corporativismo sindical ia crescendo, impedindo o conflito de interesse entre patrão e empregado. Após Getúlio Vargas assumir o poder, as oligarquias paulistas passaram a fazer oposição ao governo. Além disso, o general Rastim Filho de Moura, ligado ao Partido Democrático e apoiador da Revolução de 30, foi substituído a mando do governo federal pelo tenente João Alberto. Com isso, o Partido Democrático se afastou de Vargas e formou uma aliança com o Partido Republicano Paulista, o PRP, para fazer oposição ao governo, exigindo a convocação de novas eleições e a reconstitucionalização do Brasil. A aliança entre o PD e o PRP deu origem à formação da Frente Única Paulista, a FUP, que além da constitucionalização, clamava por uma maior autonomia política para São Paulo. Para alcançar seus objetivos contra o governo, os membros da FUP passaram a organizar um movimento armado. Para atenuar a situação, Vargas nomeou o diplomata paulista Pedro de Toledo para o cargo de interventor do Estado, já que essa era uma das reivindicações da Frente Única Paulista. Em 1932 foi apresentado o novo Código Eleitoral. Em maio de 1933 deveriam ocorrer novas eleições. Apesar dessas medidas, grandes manifestações ocorriam em São Paulo contra o governo provisório. Em 23 de maio, durante uma manifestação, soldados do governo atiraram contra a população que se encontrava na Praça da República, atingindo 4 estudantes secundaristas.
A sigla com o nome dos jovens, MMDC, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, foi utilizada para nomear um grupo opositor e clandestino. Em julho, o general Isidoro Dias Lopes assumiu as forças paulistas, desencadeando a Revolução Constitucionalista em 9 de julho de 1932, sendo que o termo revolução causa bastante conflito, já que foi um movimento feito pela elite que queria voltar ao poder. O movimento teve apoio do general mato-grossense Bertoldo Krieger, de Olegário Maciel, presidente de Minas Gerais, e Flores da Cunha, presidente do Rio Grande do Sul. Durante o conflito, as indústrias paulistas se prontificaram para produzir armamento e até mesmo a população se mobilizou na campanha contra o governo. Apesar do esforço e do apoio de outros estados, São Paulo se manteve sozinha, já que os outros estados não enviaram ajuda, preferindo se manter leais a Vargas. São Paulo se rendeu no dia 1º de outubro, e a ideia de que a movimentação que houve no estado foi crucial para as eleições que formariam uma nova Assembleia Constituinte foi muito difundida no território paulista, mas contestada por diversos historiadores, já que as eleições tinham sido marcadas por Vargas antes do conflito. A Assembleia foi eleita em 1933, como previsto, sendo o deputado mineiro Antônio Carlos de Andrada o presidente. Em 1934, a Constituição foi promulgada, tendo como base a Constituição Alemã da República de Weimar. Entre suas características, pode-se destacar o presidencialismo, com mandato de 4 anos sem direito à reeleição, o fim do cargo de vice-presidente. Os estados seriam representados por 2 senadores, com 8 anos de mandato, e o número de deputados seria proporcional à população do estado, com 4 anos de mandato. O voto seria secreto para homens e mulheres alfabetizados e maiores de 18 anos. Foi criada a Justiça Eleitoral. O ensino primário passou a ser obrigatório e gratuito. Empresas estrangeiras deveriam empregar pelo menos 2/3 de brasileiros. Os recursos hidrominerais seriam um monopólio do Estado. As companhias de seguro estrangeiras seriam nacionalizadas. E a Lei de Segurança Nacional foi criada, assim como as leis trabalhistas foram incorporadas. O primeiro presidente deveria ser eleito indiretamente pela Assembleia, e depois dos 4 anos seria eleito pela população. Getúlio Vargas foi eleito nesse primeiro momento e deveria governar até 1938 legitimamente.